Você já parou para pensar se o que você chama de prosperidade é o que Jesus ensinou? Talvez você acredite que prosperidade é ganhar muito dinheiro, ter estabilidade, alcançar sucesso rápido. E não tem nada de errado em desejar isso. Mas e se eu te dissesse que isso está longe de ser o que Jesus chamava de vida abundante? Você já se frustrou com Deus por não receber algo que pediu? Já sentiu que estava fazendo tudo certo, mas ainda assim se sentia vazio? Talvez o problema não esteja na sua fé, mas no que você aprendeu sobre ela. Neste vídeo, a gente vai conversar sobre um tema que muita gente evita. O que é prosperidade de verdade, segundo os ensinamentos de Jesus? E não é o que você costuma ver em pregações virais ou em perfis que mostram o estilo de vida do cristão de sucesso. Hoje eu quero te convidar a mergulhar em algo mais profundo. Algo que pode mudar a forma como você vê sua carreira, seus sonhos, sua fé e até suas orações. Se você é cristão e sente que algo não bate entre o que prometeram e o que você vive, esse vídeo é para você. Porque talvez Jesus não queira te dar tudo o que você pede, mas quer te ensinar a viver com tudo o que realmente importa. E para entender isso, a gente precisa primeiro falar de onde veio essa ideia distorcida de evangelho e por que tanta gente boa tem se decepcionado com Deus. O evangelho distorcido, quando a fé vira frustração. Muita gente entra na fé com sede de mudança. O jovem entrega a vida para Jesus, larga um trabalho, termina um relacionamento, se afasta de amizades, tudo porque ouviu que Deus iria recompensar, e rápido. A promessa é clara: entrega teu caminho ao Senhor e Ele te exaltará. Só que, meses depois, nada acontece, e o que era esperança vira frustração. Já viu isso? Talvez seja você. A verdade é que existe uma versão do Evangelho circulando por aí que transforma Deus num realizador de desejos. Se você orar bastante, fizer sacrifícios, tiver fé, Ele te dá o que você quiser. Só que isso não é o Evangelho de Jesus. Esse Evangelho distorcido cria uma geração de cristãos ansiosos, inseguros e espiritualmente exaustos. Porque, quando as coisas não saem como o esperado, a pessoa começa a duvidar de si mesma. Será que minha fé é fraca? Será que Deus está me castigando? Será que eu não sou suficiente? Não. Você não está errado por não ver resultado imediato. O erro está na expectativa que colocaram sobre você, uma promessa que Jesus nunca fez. Mas o que Ele fez foi algo ainda melhor. Jesus nunca disse: te darei tudo o que você quiser, mas disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome? Agora que a gente desmontou essa armadilha da fé com condição, vamos ver o que Jesus realmente ensinou sobre prosperidade e por que isso é muito mais libertador do que parece. O que Jesus realmente ensinou sobre prosperidade? Quando Jesus fala sobre prosperidade, Ele não está falando de carro do ano, casa própria ou um salário alto no fim do mês. Jesus não estava construindo uma doutrina de riqueza. Ele estava construindo uma vida com propósito. A frase mais conhecida e talvez mais mal compreendida é essa: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Muita gente usa essa frase como um tipo de senha espiritual. Busque o reino e Deus vai te dar o resto. Mas Jesus não está dizendo: coloque Deus em primeiro lugar e Ele vai te dar tudo o que você quer. Ele está dizendo: coloque Deus no centro e você vai descobrir o que realmente importa. Todas estas coisas são o que Ele mencionou antes: comida, roupa, abrigo. Ou seja, provisão básica, não ostentação. Agora, olha para a parábola dos talentos, Mateus 25. Jesus mostra que prosperidade vem quando usamos o que temos com diligência e responsabilidade. O servo fiel não foi elogiado por multiplicar muito, mas por ser fiel no pouco. E o que escondeu o talento? Foi reprovado, não por ter pouco, mas por não ter feito nada com o que recebeu. Jesus associa prosperidade a 3 pilares. Propósito: usar seus dons para algo que abençoe. Processo: crescimento exige tempo, fidelidade e coragem. Presença: o maior bem que você pode ter é andar com Deus.
A verdadeira prosperidade que Jesus ensinou não é possuir coisas, é ser transformado enquanto caminha com Ele. É ter paz no coração, clareza na mente e senso de missão na alma. É ser inteiro, mesmo sem ter tudo. E isso muda tudo, porque quando você entende o que Jesus realmente ensinou, a pressão do sucesso desaparece e dá lugar à paz de quem caminha no centro da vontade de Deus. Agora que a gente viu o que Jesus ensinava, a pergunta é: o que ele valorizava de verdade? É isso que vamos descobrir agora. O que Jesus valorizava? Caráter acima de conquistas. Enquanto o mundo aplaude números, resultados e aparências, Jesus olha para o coração. Isso fica evidente em várias histórias, mas nenhuma é tão direta quanto a do jovem rico, Mateus 19. Ele cumpria os mandamentos, era influente, bem-sucedido. Aos olhos da sociedade, ele era um exemplo de prosperidade. Mas Jesus olhou além da aparência e viu um problema no coração: apego. Quando Jesus disse: "Vai, vende tudo e me segue", ele foi embora triste. Por quê? Porque Jesus não queria tirar algo dele, queria libertá-lo de algo que o possuía. Jesus sempre valorizou rendição acima de conquista. Olha o contraste. Enquanto o jovem rico se afastava com tristeza, uma viúva pobre foi exaltada por Jesus por ter dado 2 moedinhas, tudo o que tinha. Ela não deu muito, ela deu com o coração. Essa é a lógica do reino. Quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Prosperidade para Jesus não é visível. É uma paz que ninguém vê, é uma integridade que ninguém posta. É uma liberdade que ninguém consegue medir. Ele valorizava pessoas que diziam sim quando ninguém via. Gente que não negociava valores por visibilidade. Gente que preferia obedecer do que impressionar. E agora que entendemos o que Jesus valorizava, como a gente pode viver esse tipo de prosperidade, na prática? Como viver a prosperidade que Jesus ensinou? Agora que entendemos o que Jesus ensinou e o que ele realmente valorizava, vem a pergunta que importa: como viver essa prosperidade no dia a dia? Se você é jovem, está estudando, começando sua carreira, talvez sentindo pressão por resultados, por chegar lá rápido, respira. Jesus nunca te chamou para correr contra o tempo. Ele te chamou para caminhar com propósito. Aqui vão princípios práticos para viver a prosperidade que Jesus ensinou. 1. Seja fiel no pouco. Não subestime os pequenos começos. A parábola dos talentos mostra que Deus não está procurando grandes números. Está procurando fidelidade constante. Seja excelente no que você tem hoje. Seu estágio, seu curso, seu chamado. 2. Trabalhe com excelência, mas sem idolatrar resultados. Você pode sonhar grande sim, mas não transforme seus objetivos em ídolos. Faça tudo como quem faz para o Senhor e deixe o resultado com Ele. Paz não vem de alcançar, vem de confiar. Seja generoso. Prosperidade verdadeira transborda. Se tudo que Deus te dá termina em você, está faltando algo. Doe tempo, cuidado, dinheiro, escuta. Gente generosa vive leve e vive livre. Cuide dos seus relacionamentos. Jesus prosperava em conexões profundas, não em acúmulo. Invista em amizades saudáveis, viva com integridade, perdoe rápido. A maior riqueza que você pode ter é gente que caminha com você no reino. Busque equilíbrio. Trabalhe, estude, sonhe, mas descanse. O descanso também é um ato de fé. Quem vive correndo não ouve a voz de Deus com clareza. A prosperidade do reino não é rápida nem chamativa, mas é real. Ela cresce com o tempo, amadurece com o silêncio e frutifica com a obediência. E o melhor, ela não depende das circunstâncias. Ela não pode ser comprada nem perdida, porque ela vem dele e está dentro de você. Agora que você tem esses fundamentos, é hora de fechar tudo com um lembrete poderoso. Uma vida com sentido é uma vida próspera. Prosperidade não é o que você tem, é quem você está se tornando. Jesus nunca prometeu uma vida fácil, mas prometeu estar conosco todos os dias. Ele não falou sobre enriquecer, mas falou sobre frutificar, florescer, permanecer. E isso sim é prosperar. Crescer por dentro, mesmo quando tudo lá fora parece incerto.
A verdadeira prosperidade não é um destino, é um estilo de vida. É acordar com um propósito, dormir com paz, caminhar com direção. Você pode estar começando agora, enfrentando dúvidas, sentindo que está atrasado. Mas se você está buscando o reino, está exatamente no lugar certo. Porque quando Jesus é o centro, até o pouco vira muito. E a vida ganha sentido mesmo antes de alcançar aquilo que você tanto espera. Prosperar é viver com os olhos no céu e os pés no chão. É viver com missão. E missão é algo que não se mede por número, se reconhece por fruto. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe com alguém que também está buscando prosperar da forma certa. Comenta aqui embaixo. Para você, o que é prosperidade hoje? Eu quero ouvir sua visão. E quem sabe, a gente cresce junto. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita agora. Aqui, a gente não corre atrás de fórmulas, a gente caminha com Jesus. Se você chegou até aqui, é porque Deus está te guiando. Segue firme. Sua caminhada com Ele só está começando.